Voltamos, problemas técnicos resolvidos, YouTube funcionando, Instagram funcionando, e eu já vou começar a passar os slides então para a gente começar já a entender como é que eu desenhei esses 3 encontros, tá? São 3 encontros porque é muita coisa. Não tem como a gente pensar em trabalhar com um transtorno sem antes entender muito bem como ele funciona, não tem em qualquer condição, certo? Então, esse primeiro encontro nosso é para a gente entender fisiologicamente, bioquimicamente, socialmente, como é que funciona o TDAH, como é que funciona uma pessoa com TDAH em relação ao mundo e o mundo em relação a ela. Porque é nisso que eu tenho que pensar quando eu vou lidar com uma pessoa que tem uma cabeça que funciona diferente. Na verdade, o que acontece é isso. Se eu tô pensando em alimentação ou tô pensando, ai meu Deus, tô pensando em aplicar um protocolo de treinamento, eu tô pensando em inserir essa pessoa em algum exercício, algum tipo de exercício, em qualquer esporte que seja, eu tenho que entender que a cabeça dessa pessoa funciona diferente. Então eu vou pensar, quando eu for elaborar o treino, quando eu for prescrever a dieta, quando eu for fazer qualquer coisa, eu tenho que pensar em como é que eu vou encaixar isso nessa cabeça. Então vamos entender hoje primeiro o que é o TDAH. Para outra coisa, para as pessoas também pararem, como tá na moda, todo mundo acha que tem TDAH. Gente, vocês não entendem. Assim, um monte de gente vem me dizer eu tenho TDAH, eu falo, cara, não preciso ser psiquiatra para ver que você não tem, ou se tiver uma outra coisa, porque é uma coisa que compromete a vida inteira. Uma pessoa que tem TDAH, a primeira coisa que você vai saber é que a sua infância já foi diferente. Você era diferente enquanto criança. A primeira premissa que o psiquiatra vai conversar com você, vai te perguntar quando você chegar lá para fazer os testes, é se você percebeu ou se a sua família percebeu essas diferenças enquanto você era criança. Porque é uma diferença que nasce com você. É um distúrbio de neurodesenvolvimento, é um cérebro que nasce diferente. Então você não desenvolve em nenhum momento na vida, você nasce com ele e como o teu cérebro é assim, você vai morrer com ele. E é por isso que a gente tem que pensar nisso ao longo da vida. Então eu vou dar só um histórico para vocês entenderem, para a gente começar a falar sobre esse assunto, de como é recente e como tem pouca coisa ainda, tem muita coisa que a gente ainda tem que descobrir, mas o pouco que a gente tem já dá para trabalhar muito melhor, especialmente nos últimos 20 anos. O TDAH ele foi descrito pela primeira vez em 1775. Tá? Lá na Alemanha, com um médico chamado Melchior Weikart, que descreveu isso como comportamento em crianças. Então, crianças que eram desatentas, crianças que não paravam quieta, que tinham, né, uma atividade muito grande e que tinham dificuldade de aprendizagem. O TDAH ele começou a ser estudado pela dificuldade de aprendizagem, pela dificuldade na inserção dessas crianças no ambiente escolar. Tá? Até então era uma doença ou um distúrbio de comportamento de crianças. Aí, em 1945, foi descrito nos livros médicos pela primeira vez e foi realmente descrito como um transtorno do comportamento. Por que eu tô inserindo isso e frisando essa palavra? Quem está acompanhando pelo YouTube e vai acompanhar as outras lives, vocês vão perceber que eu coloquei umas palavrinhas em caixa alta e em vermelho. Anotem, tá? Porque essas são as palavras-chave que vão fazer a gente entender como trabalhar com essas pessoas lá na frente. Então a pessoa vai chegar comigo, vai dizer que ela tem TDAH, eu já vou entender que ela tem um comportamento diferente. O que quer dizer que ela tem respostas diferentes a diferentes estímulos. E eu vou ter que entender sobre isso e eu vou ter que pensar nisso antes e durante todo o tempo que eu trabalhar com essa pessoa. De 1945, só em 1917 que foram entender que essa era uma doença neurológica de origem genética. Só foram entender que era o cérebro que realmente era diferente quase 100 anos depois, 80 anos depois. Imagina isso lá atrás. E aí eu vou dizer para vocês, isso perdurou até pouco tempo atrás, porque quando você entende que não é uma condição, mas que é uma situação, essa pessoa tem isso por um momento, você entende que eu vou tratar e vai curar. E não tem cura. Então é bem importante a gente entender que não tem cura.
E aí, olha só, de 1770, só em 1937 que descobriram que algumas medicações, alguns estimulantes da família das anfetaminas ajudavam nos sintomas do TDAH. Só que eu já entro com esse nome para vocês entenderem, é a anfetamina, é um super estimulante do sistema nervoso central. Então, não é qualquer coisa para dar para qualquer pessoa, tá? São drogas fortes, são drogas que têm vários efeitos e a gente vai conversar muito sobre isso depois. Aí, em 1956, 70 anos atrás, foi o primeiro estudo que compreendeu o estudo de segmento. A gente vai falar sobre o estudo de segmento mais pra frente também, né? Que compreendeu que as pessoas que o TDAH persiste nas pessoas até a idade adulta. Como uma doença do neurodesenvolvimento, meu cérebro ele vai continuar permanente, ele vai ser da mesma forma até o dia que eu morrer. Só que isso faz pouco tempo que se sabe. Até então era transtorno de comportamento, então eu tinha que me reeducar. Não é uma verdade. É uma condição do meu cérebro, então eu não tenho que me reeducar, eu tenho que aprender a viver com o cérebro que eu tenho e eu tenho que me desenvolver nas atividades que eu vou escolher ao longo da vida sabendo disso. A gente vai falar bastante disso aqui pra frente, tá? A Ritalina, que é o remédio mais utilizado para tratamento de TDAH, existe há 60 anos. Tá? E aí a gente vai entender assim, ela existe não quer dizer que ela é distribuída largamente, nem que ela tem fácil acesso. Ela surgiu, ela começou a ser utilizada em poucas pessoas e hoje, infelizmente, está muito na moda, Ritalina, Venvanse, essas coisas, o que é muito perigoso, porque eu vou dizer para vocês o seguinte, Ritalina, como eu falei para vocês, é um remédio que é da família das anfetaminas. Se eu não tenho estudo de segmento de longo prazo para saber o que essa doença vai fazer em mim quando velha, eu tenho muito menos ainda sobre o efeito da Ritalina a longo prazo. Então, por exemplo, eu não tenho estudo de segmento para dizer de uma criança de 7 anos que começa a tomar Ritalina todo dia, como é que vai estar o cérebro dela daqui a 70 anos, porque o próprio remédio existe só há 60. Então, tomem muito cuidado com questão de medicação, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E dos anos 60 até aqui, graças a Deus, os estudos vêm aumentado, o número de estudos que surgiram bons a respeito do TDAH são dos últimos 30 anos e especialmente dos últimos 10 anos, o que não significa que a gente entenda muita coisa. E eu vou explicar, eu vou usar muito do meu caso, tá? Justamente porque eu não preciso me preocupar com direito de ninguém e tal, vou usar os meus exemplos para vocês entenderem. Então, passando por esse lado histórico, vamos entender o que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tá? Segundo a DSM, que é a Diretriz Internacional de Doenças, ela descreve assim, ó, é um padrão persistente e severo de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Oi, querido. Tá? Os sintomas se manifestam antes dos 7 anos de idade, provocam prejuízo no desenvolvimento infantil. Boa noite, meninos. Interferem no funcionamento social, acadêmico, ocupacional e se manifestam em pelo menos com dois contextos diferentes. Então, em casa, no trabalho, na escola, no convívio social. Então, você tem que perceber que ele vai se manifestar em diversos pontos. Então, às vezes tem gente que fala assim, eu não tô motivada, não tô conseguindo prestar atenção no meu trabalho, eu acho que eu tô com TDAH. Não, você tá desmotivado por outra coisa, às vezes você não gosta do seu trabalho, às vezes você tá estressado, às vezes você usa demais o celular. A gente hoje tem muitas atividades que desencadeiam comportamentos semelhantes ao TDAH, mas não é porque a gente vive numa era digital. Numa era em que as respostas a tudo que a gente faz são muito rápidas. Então, exercícios, trabalhos, funções que demandem longo prazo para recompensa, a gente vai desacostumando. Mas isso não significa que o teu cérebro só funciona dessa maneira. E então, como eu falei antes, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Existe uma disfunção, tá, na neurotransmissão dopaminérgica na área frontal. Tem as conexões neurais, elas são diferentes, a liberação de dopamina, ela é prejudicada, e é isso que faz com que aconteçam vários dos sintomas do TDAH. E aí, eu já vou dar uma adiantada na bioquímica para vocês.
tem uma cascata de sinalização de neurotransmissores, certo? Então eu tenho um estímulo, seja ele qual for, que vai entrar, seja pelos olhos, pelo ouvido, eu recebi algum estímulo do ambiente, eu vou liberar neurotransmissores, eu vou liberar primeiro a dopamina ela é um precursor da noradrenalina, que vai gerar adrenalina, certo? Essas são as catecolaminas, e aí, no TDAH, o que eu tenho? Eu tenho um distúrbio, uma disfunção, uma diminuição da liberação da dopamina, que é muito mais descrita na literatura, e da noradrenalina, que é fácil da gente entender, porque se um é precursor do outro, eu não tenho um, dificilmente eu vou produzir o outro, tá? E cada uma delas vai ter efeitos em fases diferentes do comportamento, que a gente vai entender já na sequência. Quem tá acompanhando pelo YouTube tá vendo aqui. Então vamos entender a dopamina e vamos entender a noradrenalina. O que é dopamina? A dopamina é a catecolamina associada à motivação. E aí, gente, pelo amor de Deus, parem de dizer que é o hormônio do prazer. Não. Ela é o neurotransmissor que vai te dar sentido, que vai te dar motivo para fazer as coisas. É a interpretação que você tem que precisa se movimentar para algo, tá? Como é que eu faço para me motivar para qualquer atividade? Isso não é só o meu cérebro, é qualquer cérebro. Eu preciso ter prazer, sentido ou recompensa. Tá? Eu vou entender isso como necessidade. Eu preciso reconhecer a necessidade de fazer algo, caso eu entenda que isso vai me dar prazer, sentido ou recompensa. Eu vou liberar dopamina. Essa dopamina vai sofrer ação de algumas enzimas. Ela vai se converter em noradrenalina, que é a noradrenalina é que prepara o movimento. Então, por isso que a gente fala que TDAH tem uns que são hiperativos e tem outros que são mais apáticos, que são só desatentivos, são tipos diferentes de TDAH. Porque, por exemplo, eu acho que e aí eu vou dizer que é por associação, tá? Não tenho problema de noradrenalina, porque eu sou extremamente hiperativa. Eu 5 da manhã tô a 220 por hora. Quando eu não tenho a noradrenalina, não preparo o meu organismo para o movimento. Então, eu não faço vasoconstrição, eu não aumento a minha frequência cardíaca, eu não ativo os meus mecanismos musculares para poder me movimentar, e então eu continuo parado. Tanto é que a noradrenalina, a ausência da noradrenalina está muito associada à depressão profunda. A ausência da dopamina, não tanto. A ausência da dopamina está muito mais associada aos problemas de atenção, de déficit de atenção, porque a gente fica procurando motivo, procurando prazer, sentido ou recompensa em qualquer atividade. Tá? Então, fixem isso, dopamina, prazer, sentido ou recompensa. Eu preciso ter isso para liberar dopamina, senão eu não tenho razão, não vou liberar o resto também. Qual é o precursor dessas catecolaminas? O principal precursor é a tirosina, ou L-tirosina, que é a que vai começar a desencadear essa cascata de sinalização que eu falei para vocês. Anota, porque lá quando a gente for falar de nutrição, a gente vai falar sobre ela de novo. E aí, vamos lá. Como é que é esse mecanismo e todos os outros mecanismos que tem cascata de sinalização no nosso organismo? Por que eu falei para tomar cuidado com a medicação? Porque o nosso organismo ele se autorregula. E é essa autorregulação que ela tá deficitária no TDAH. Como assim? Se eu tenho muita noradrenalina e eu não tô numa situação que eu precise disso, o meu cérebro reconhece que eu tenho muito disso, diminui a liberação da tirosina, diminui a expressão da dopamina, diminui a produção de noradrenalina. Se eu tenho pouco, Silvinho, você chegou, falou que ia chegar mais tarde. Se eu tenho pouco disso circulante, o meu cérebro reconhece, libera mais tirosina, produz mais dopamina, vai associar de novo lá via enzima, e vai produzir mais também a noradrenalina. Então vocês entendem que essa contrarregulação ela é muito importante para entender, por exemplo, a medicação? Porque para quem não tem TDAH, já tem a quantidade cheia, né? Já tem o potinho cheio lá de neurotransmissores, de enzimas que vão
catalisar essa cascata de reação. E eu vou colocar mais um monte, o que meu cérebro vai entender? Potinho cheio não produz. Eu vou fechar essa cascata de sinalização. E aí eu não vou ter L-tirosina, dopamina, noradrenalina, entendeu? Então eu vou desenvolver, eu vou induzir uma resposta semelhante à doença por conta dessa substância exógena que eu botei sem necessidade. Essa é a razão de eu falar, de eu resolver, uma das razões de eu resolver fazer essa live, porque tem uma galera querendo tomar Ritalina, tem uma galera tomando Venvance como se fosse aspirina. Cara, simplesmente vocês vão despertar no teu cérebro uma disfunção que não precisava. Bom, vamos dar sequência. Então, entendendo essa cascata, a gente consegue entender o funcionamento do cérebro da pessoa com TDAH. Primeiro, aí eu vou dizer para vocês, eu peguei aqui, ó, quem tá vendo no YouTube tá vendo que eu tenho todas as referências que eu usei, e aí quem tá no grupo do Instagram recebeu o link do Drive com todos os artigos. Esse aqui é um artigo, um desses aqui aliás, não é esse, é o próximo que eu vou mostrar, que é um consenso da Sociedade Internacional que fez, Rita é bom, que fez uma coletânea de todas as melhores meta-análises e conseguiu colocar isso, sistematizar isso para entender quais são as características que estão mais presentes ao redor do mundo nas pessoas com TDAH. Então, para entender o funcionamento, eu preciso entender como é que isso acontece ao redor do mundo, se é mais comum ou não, porque daí fica mais fácil quando passar uma pessoa por mim que tem essa doença, eu sei que facilmente ou menos facilmente ela vai ter aquelas características. Então, uma coisa que já se sabe, tá? Que boa parte das pessoas tem redução da superfície cortical de algumas regiões, especialmente aqui, ó, no pré-frontal. O que é isso? O cérebro é menor. Eu tenho meu córtex pré-frontal diminuído, por isso que ele funciona diferente. Ele tem outras respostas. Nunca vai ser igual, o cérebro não cresce. Ele cresce até uma certa idade, acompanha, né, o crânio, mas de qualquer maneira, a região, vocês sabem que o cérebro ele funciona, quando você abre ele fica igual um tapete, ele é todo enrugado porque ele tem muita área, muita superfície de contato para poder fazer sinapse. Se o meu cérebro é menor, ele faz menos sinapse. E o que é sinapse? Justamente é o encontro de dois neurônios, a transmissão de informação que vai liberar aquelas catecolaminas que eu falei lá atrás. Então, se eu tenho menos neurotransmissor fazendo sinapse, eu tenho menos trabalho aqui, menos liberação desses neurotransmissores, tá? Isso acontece em uma grande parte dos TDAHs. Outra coisa, menor hipocampo, e aí não são todos. Aquelas pessoas que têm TDAH que costumam ser testadas com o QI mais reduzido, que tem mais dificuldade de aprendizado, geralmente são as que têm o hipocampo menor. Menor função do córtex frontal, que é o que eu falei para vocês, que também está relacionado ao autismo. E aí daqui a pouco eu vou falar para vocês que muitas pessoas com TDAH têm mais de uma excepcionalidade, mais de uma disfunção cerebral. Tá? Dificuldade de comunicação entre os hemisférios esquerdo e direito. Justamente, fenda sináptica deficiente, menos comunicação. Então, associação razão-emoção, a tomada de decisão, o córtex pré-frontal ele é o responsável pela tomada de decisão. Então, todo TDAH ele tem uma diferença aí na questão de, por exemplo, pensar antes de agir. Pensar antes de falar. Esse tempo, essa comunicação, ela é prejudicada por conta disso, por conta dessa menor função do córtex pré-frontal. Dificuldade na comunicação entre hemisférios que eu falei. Já tem estudos que conseguiram entender quais são os genes, ou pelo menos alguns deles, e aí a gente vai ter que entender sobre isso também. Por quê? Porque se existe um gene que já foi identificado e existe uma expressão diferenciada nesse gene que pode interferir no TDAH, isso significa que eu posso atuar nisso lá na frente pela nutrigenômica, que significa que pela alimentação eu posso tentar diminuir a expressão desses genes. Então tá vendo como é interessante, como é importante a gente entender a origem, a fisiologia, todo o processo de desenvolvimento dessas condições para poder interferir lá na frente com exercício, com alimentação, com tudo isso? É por isso.
Que mais que eu posso dizer para vocês? Aí eu fiz um desenhozinho aqui, ó, que é o que vai fazer com que a gente pense, que a gente consiga interpretar o que acontece com qualquer pessoa, não é só o TDAH. E o que a gente tem que considerar na hora de elaborar qualquer protocolo. Eu vou ter que entender o quê? Que a gente tem três situações, tá? Eu tenho o ambiente que me cerca, e o ambiente ele é responsável por muitas coisas. O ambiente ele sempre vai interferir em mim através de respostas bioquímicas e metabólicas. Então, se tá frio, se tá calor, se eu tô estressada, se o ambiente está muito agitado, se tem muito barulho, o que eu como é ambiente, o que me mandam fazer é ambiente, a maneira como se comunicam comigo, tudo isso é ambiente. Tudo isso vai despertar em mim respostas metabólicas e bioquímicas. Eu vou liberar mais ou menos substâncias que fazem com que eu modifique o meu comportamento. Então, veja bem, o ambiente induz respostas bioquímicas e metabólicas que vão interferir no meu comportamento. Esse meu comportamento vai induzir outras respostas bioquímicas e metabólicas que vão fazer com que eu interaja de maneira diferente com o ambiente. Vocês percebem que é um ciclo? Então, em qualquer ponto desse ciclo que eu interferir, eu vou interferir em todos os outros. Ali no desenho eu coloquei seta dupla, porque pode ser positivo, pode ser negativo. Então, se eu tenho um ambiente negativo, esse ambiente negativo ele vai induzir respostas bioquímicas e metabólicas negativas que vão prejudicar o meu comportamento, que vai induzir respostas bioquímicas e metabólicas negativas também, que vão prejudicar a minha relação com o ambiente e vice-versa. Vou dar o exemplo da comida para vocês. Então vamos lá, ó, eu tenho comida, por exemplo, com alta gordura e alto açúcar. Normalmente essas comidas ultraprocessadas que são super palatáveis, certo? Eu tenho um cérebro TDAH, que eu já falei para vocês que tem dificuldade na tomada de decisão e que é uma pessoa altamente impulsiva, né? Que ela é motivada por respostas de curto prazo. A gente já sabe, já está descrito na literatura, que esses alimentos, eles modificam justamente essa comunicação dos neurônios e fazem com que eu tenha um comportamento mais depressivo, menos motivado e com que eu tenha maior motivação para buscar o próprio alimento, já que a recompensa é de curto prazo. Então, olha só, o ambiente, o alimento, fez com que eu produzisse menos catecolaminas, ou melhor, produzisse mais catecolaminas apenas naquela situação e tivesse menos motivação para outras atividades, induzindo eu a um comportamento compulsivo para comer mais desses alimentos. Então eu interfiro de novo no ambiente e aí isso vai se tornar um círculo vicioso. Por outro lado, se eu tenho um alimento, por exemplo, rico em L-tirosina, rico em fibra, que vai trabalhar muito bem na minha microbiota, que vai deixar esse intestino funcionando muito bem, e produção de neurotransmissores também tem a ver com o intestino, comunicação intestino-cérebro. Eu vou ter o meu intestino funcionando bem, uma absorção melhor de nutrientes, uma comunicação melhor intestino-cérebro, uma liberação melhor de neurotransmissores, uma ativação maior do meu córtex pré-frontal, portanto, um comportamento mais controlado diante de alimentos X, Y, Z. Então, sempre que eu for pensar em elaborar uma estratégia, seja de treino, seja de alimentação, o que eu tenho que pensar? Como é que eu vou criar um ambiente que favoreça respostas metabólicas positivas para que essa pessoa modifique o comportamento dela de maneira favorável, tá? Então, essa é a premissa que a gente vai trabalhar daqui até o final. Quando a gente falar de treinamento, vocês vão entender muito isso. Aí, acabei de falar, né? Poxa, um monte de gente tem vontade, acha que tem TDAH, tá na moda. Tem um monte de gente falando sobre. Eu descobri que sintoma tal parece, que comportamento tal parece, eu acho que eu tenho TDAH. Então vamos lá. Quem faz diagnóstico de TDAH? Psiquiatra ou neuropsicólogo, mais ninguém. Tá? Só eles têm essa capacitação para poder interpretar. E como é que é feito? A gente não tem exame neurológico, ou pelo menos não largamente difundido. É um questionário,
tá? É um teste que você faz com diversas perguntas que o médico vai associando sim ou não até ele poder fechar um diagnóstico se você atingir uma pontuação X. Então, é feito pelo psiquiatra, você tem que preencher alguns critérios, o primeiro deles eu já falei para vocês. O primeiro critério que tem que ter é: esta pessoa apresenta esses sintomas desde a infância. Então, eu posso contar para vocês dos meus 3 anos de idade que eu já era diferente. E mesmo assim, até hoje esse diagnóstico ele não é facilitado, esse diagnóstico ele não é simples. Então, só para vocês entenderem, eu já fui diagnosticada com 3 transtornos diferentes. Com 3 anos de idade eu fui diagnosticada só superdotada. Por quê? Porque eu era uma criança impossível, mas com 3 anos, com 1 ano eu já andava, com 1 ano eu já falava, com 2 anos com 3 anos eu já lia, com 4 anos eu lia e escrevia, com 5 anos eu era o capeta da vida de todo mundo. E eu era muito hiperativa. Meu pai conta que eu corria mais que as pernas. E aí eu corria, tanto que a perna não dá conta eu caía. E continuava correndo caída. Então, com 3 anos de idade eu já era diferente. O TDAH... Aí entenderam que eu era superdotada e não entenderam que eu tinha TDAH. Eu não sei nem como é que eles lidavam com TDAH naquela época, nos 80, tá, gente? Eu fui descobrir meu TDAH com 24 anos de idade. Por quê? Justamente pelo fato de eu ter uma inteligência acima da média na infância, ninguém imaginou qualquer outra coisa. Quando é que eu fui descobrir isso? Depois da 7ª série, porque eu comecei a ter aula de matemática mais complexa e simplesmente eu não aprendia. E não aprendi até hoje. E aí quando eu entrei na faculdade, aí só que era mais complexa, mas aí chama a professora particular, chama fulano, beltrano, você vai levando, 1º e 2º grau é aquela coisa, né? Passou. Quando eu entrei na universidade, tinha estatística. E aí, meu amor, foi uma força-tarefa internacional para conseguir me fazer demorar 3 anos para passar com 5.0 por pena do professor. Porque simplesmente eu não aprendo matemática. Eu não sei direita e esquerda. Eu não sei um monte de coisas. Só que isso foi aparecer mais tarde. Enquanto criança, qual que era o diagnóstico? Ela é superdotada e é hiperativa. Ponto. O que se faz? Nada. A única decisão que a minha mãe teve que tomar é se me botava mais cedo na escola ou não. Mas nunca houve um tratamento porque não tinha. As pessoas não sabiam muito o que fazer. E não sabem até hoje. Então, procure um médico bom. Faça o teste e diante do teste procure saber alternativas para lidar com as características que são suas, porque eles podem te diagnosticar com TDAH, como agora faz 1 ano me diagnosticaram com autismo. Aí fala, então peraí, chama de dupla excepcionalidade, né? Eu falei para vocês, as pessoas com TDAH tendem a ter outras excepcionalidades, outras diferenças cerebrais, além do TDAH. Então, diagnosticaram superdotação lá atrás. Diagnosticaram autismo com 24. Aí com 38, com TDAH com 24. Com 38 me dizem que tem um autismo junto. Então agora eu não sei de mais nada, entendeu? O que eu sei do TDAH é muito, porque assim, desde os 24 para cá eu tive muito que fazer, muito que aprender, muito que me desenvolver nessa área. Agora eu não sei se é superdotação, se é autismo, se não é nada, porque os médicos, cada um deles interpreta aquele questionário de uma maneira. Então, dificilmente a gente vai conseguir ter um diagnóstico fechado e uma coisa muito certinha, porque são doenças que têm espectro. Então, o cara até pode ter poucas características de um, tem tudo. Eu acho que eu não tenho nada, eles estão querendo tirar meu dinheiro. Pois agora, sabe o que eu fiz? Eu tô indo pro SUS, tô trocando de psiquiatra e de psicólogo, fui no posto de saúde aqui embaixo na minha casa, porque no SUS eles não querem dinheiro. Então, não querendo dinheiro vai ser mais fácil deles entenderem. Mas enfim, era só para dividir com vocês, para vocês entenderem que não é simples o diagnóstico e não é um diagnóstico eterno, que pode vir ao longo da sua vida, você vai entendendo novas coisas. Sintomas quais são, tá? Então, primeiro você tem que ter começado na infância, esses sintomas têm que se apresentar em mais de uma área da sua vida por mais de 6 meses. Tá? Para começar. Depois, esses sintomas eles têm que estar prejudicando alguma área da sua vida. Então, se é criança, vai interferir no seu relacionamento na escola, vai interferir na tranquilidade da sua casa. Né? Pai de criança com TDAH sabe muito bem o que é isso. O SUS é a melhor opção. Claro que é, Leidinha, lá pelo menos as pessoas têm boa vontade de realmente entender as coisas, né? Não só dinheiro.
E nenhuma outra doença ou desordem deve explicar isso. Então, cara, você tá estressado? Vai tratar o estresse primeiro. Você tá desmotivado com o seu trabalho? Vai ver se o problema não é seu trabalho. Nem sempre é uma desordem neurológica. E muito bom que não seja, porque uma desordem neurológica é um problema que você carrega para a vida inteira. Passando por isso, tá? Existem 3 tipos de TDAH. Tem o desatentivo, que é o que eu falei, que provavelmente é o que tem menos noradrenalina. Ele é mais desatento, mas ele é mais quietinho, ele não tem tanta hiperatividade. Tem o hiperativo impulsivo, que ele é, né, mais ativo, que ele é aquela criança que não para quieta, que tem um comportamento mais imbativo, é a criança que tem mais risco de... É aquela criança que vive machucada, vive com a perna quebrada, vive brigando com os outros, e tem o combinado, que é o desatentivo em algumas situações e hiperativos em outra. Eu sou combinada. Então, por exemplo, eu viajo, eu tô falando com alguém... E aí daqui a pouco eu tô assim, eu já tive namorado que brigou comigo porque achou que eu tava, tipo, paquerando outra pessoa. Porque o cara tá falando comigo e demorou mais de 3 minutos, a minha cabeça vai embora. E aí eu tô assim, ó, dentro da minha cabeça. Porque vocês têm que entender uma coisa, gente. A cabeça do TDAH é um motor de Ferrari acelerado com gasolina de avião o tempo todo. Eu tô falando aqui com vocês e eu já tô com as ideias todas aqui na minha cabeça assim, ó, o tempo todo do que eu vou falar depois e depois que eu terminar a live, o que eu vou fazer e como é que eu vou desenhar a próxima aula. Eu tenho um outro universo dentro da nossa cabeça, que às vezes é muito mais legal que esse que tá aqui, vamos falar a verdade? Então, às vezes, a gente sai do ar. Não é de propósito, acontece, tá? Esse é o desatentivo, o hiperativo, né, e o combinado que eu falei pra vocês. Existem diferentes níveis. Tem gente que é mais tranquila. Tem gente que tem momentos, picos durante o dia ou durante a vida de hiperatividade. Esse espectro, ele é variável de acordo com o ambiente. Então, eu estou num momento mais estressada da minha vida, o TDAH vai lá nas alturas. Eu vou esquecer tudo. Eu não lembro nem teve dia que eu não lembrei meu nome quando eu acordei. Eu vou estar hiperativa, eu vou dormir pouco, eu vou falar o tempo inteiro, ou então eu não vou falar com ninguém, eu vou entrar em hiperfoco, eu vou ficar 5 dias trancada estudando. Vai ter outra época que eu não vou nem lembrar que eu tenho TDAH, eu só vou lembrar que eu tenho TDAH quando eu esquecer, por exemplo, a chave do carro. Então isso varia muito conforme o ambiente, conforme as situações que a gente nos coloca, conforme as pessoas que convivem com a gente. Tudo isso interfere de maneira radical. Lembra que eu falei que é um cérebro que funciona diferente e que responde diferente aos estímulos do ambiente? Então, também vai variar muito nisso. É onde entra o esporte, é onde entra a nutrição. Você é uma X-Men. É onde entra o esporte, é onde entra a nutrição. É a elaboração de um ambiente que vai favorecer a redução dos sintomas do TDAH. Entendeu? Ó, vamos pra frente. Então, o TDAH e outras desordens, eu falei para vocês que quem tem TDAH tem tendência a ter vários outros problemas, certo? É todo mundo que vai ter? Não, mas eu tenho mais facilidade de desenvolver. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender TDAH é burro? Não. TDAH é superdotado? Não, porque são as duas coisas que está na moda dizer, né? Primeiro que o cara não aprende nada porque ele tem TDAH, isso não é verdade. Na verdade, ele está sendo mal acompanhado. Segundo que ele é um super alguma coisa... Porque por causa do hiperfoco? Também não, porque isso também depende de aprendizado, de autoconhecimento e de treinamento. O que é o TDAH? O TDAH, na maioria das vezes, tem a variação de QI igual das outras pessoas. Então, eu tenho uma proporção de gente com TDAH e QI baixo, semelhante à da população geral, de QI normal, semelhante da população, e de alto QI, semelhante da população normal. Qual é a diferença? É esse QI com TDAH. Então, você conhecer uma pessoa com TDAH, não pense que ela é mais burra nem que ela é mais inteligente. Isso daí é uma outra situação. Muitos adultos reduzem os sintomas do TDAH. Suave o Venva. Vai ver, vai derreter você e o Fê, tá? Vai derreter o cérebro já que esses Venva aí. Muitas pessoas diminuem os sintomas porque a gente aprende a viver. O que é o TDAH? O TDAH você tem que reaprender a conviver, a viver, a se relacionar com o ambiente, com as pessoas, entendendo o seu transtorno
e contornando situações. Conforme a gente vai aprendendo isso, então, por exemplo, eu falei para vocês que o meu café da manhã, ele é ritualizado. Eu boto o prato no mesmo lugar, o suplemento no mesmo lugar, eu faço comida no mesmo horário, eu acordo, faço ritualizado. O que eu induzi com isso? Eu não tenho mais problema de esquecer meu suplemento na hora que eu acordo, ou de não saber o que eu vou comer, ou entendeu? Então, aquele momento da manhã é um momento em que eu não tenho preocupação com o meu TDAH, porque eu dispensei a necessidade da dopamina, eu dispensei a necessidade... Beijo, Gugu querido! Eu dispensei a necessidade de lembrar de coisas, isso é automático. Quanto mais a gente automatiza, menos a gente precisa da atenção, certo? Então, por isso que disse que os sintomas diminuem ao longo da vida. Só que pode piorar, como eu falei para vocês, em situações de estresse e tudo mais. Frequentemente, o TDAH apresenta outras desordens psiquiátricas, então tem maior tendência à depressão, tem maior tendência a transtorno bipolar, tem maior tendência à ansiedade, tem maior tendência a desordens alimentares. Autismo também. Pronto, tenho TDAH, preciso só classificar. Todo mundo acha que tem, Leide. A gente tá tendo essa conversa justamente para vocês entenderem que não. Cara, a vida com TDAH é uma vida transtornada. Uma vida transtornada. Eu esqueço coisa todo dia, eu perco coisa todo dia, eu já perdi 1 milhão de avião. Não pensem que vocês têm TDAH, cara. Se você acha, vai fazer o diagnóstico, vai fazer o exame, porque é importante, tá? Porque prejudica muito a vida. Quando eu falo de transtornos alimentares, eu falo de compulsão alimentar. Na maioria das vezes. E esses mecanismos são muito bem explicados. O alimento é um fator de recompensa rápida. Se eu tenho um cérebro que busca por recompensa, é muito fácil de eu entender que essa pessoa, e tem um cérebro que tem um comportamento compulsivo e impulsivo, que pensa pouco antes de agir, é muito fácil eu entender uma pessoa com TDAH rapidamente comer um monte de coisa sem perceber e só ir pensar depois. Então, quando eu for pensar numa estratégia de alimentação para uma pessoa dessa, e se essa pessoa é atleta, mais ainda. Então, quando eu vou elaborar o meu protocolo de alimentação, a minha dieta pré-conteste, eu penso primeiro no TDAH. Eu penso, vai me dar compulsão? Vai desregular minha produção de serotonina? Vai diminuir minha dopamina? Vai me dar ansiedade? Vai me deixar com fome? Eu vou prejudicar minha produção de grelina? Porque o que acontece? Se desregular essa produção, se o meu intestino não funcionar bem, se tudo isso não funcionar bem, simplesmente na primeira oportunidade eu vou desencadear um transtorno alimentar, como já aconteceu. E não foi por minha causa. Por minha causa, eu peguei um treinador que queria me levar ao mais alto nível, não foi má intenção do cara, o cara me deixou 13 meses a frango, ovo e brócolis. Fiquei os 13 meses porque eu tava em hiperfoco. Depois a gente vai falar sobre hiperfoco. O que aconteceu? Eu fui muito bem, até o campeonato que eu perdi. No dia que eu perdi, o que eu fiz? Desligou a chavinha do hiperfoco e eu comi o primeiro carboidrato. Eu fiquei 5 dias comendo sem parar. Detalhe, eu tinha outra competição 10 dias, 12 dias depois. Então vocês imaginam assim, ó, o tanto que desregulou isso, que eu desencadeei 5 dias de compulsão e pior, desencadeei um comportamento que eu demorei 1 ano para tratar depois, porque daí eu tinha episódios frequentes. Entrava carboidrato, eu descia a ladeira comendo. Entrava carboidrato, eu descia a ladeira comendo. Foi 1 ano para tratar. Então, cara, não se brinca com o cérebro, não se brinca com o sistema nervoso central. Não, a gente tem que prestar muita atenção nos neurotransmissores. E não é só pro TDAH, eu tô falando que o TDAH tem um grau a mais de fragilidade nesse sentido, mas qualquer pessoa, se eu vou impor uma dieta que desregula essas coisas, em algum momento ela vai escorregar. Eu vou ter que pensar muito bem sobre isso. Então, vamos entender as causas? Então, a gente já falou que tem causas, boa noite, que tem causa que é genética e tem causa que é relacionada ao ambiente. A causa genética tem os genes que já foram determinados e o ambiente, que pode ser da gestação da mãe, que pode ser alimentação, que pode ser tudo aquilo que eu convivo, então situações de estresse, pode ser... Tudo que interfere nisso vai aumentar ou diminuir. Vai causar? Não. O que causa já nasce. O que pode causar? A sua genética, você já tem uma disfunção, uma variação genética que você vai nascer desse jeito, e tem
algumas associações, aí eu vou falar para vocês sobre estudo de associação, com algumas condições da mãe antes e durante a maternidade, a gestação. Então, os polimorfismos que eu falei, que são essas variações genéticas, são diversos, podem ser diversos e não estão bem descritos, tá? Semelhantes em outras desordens psiquiátricas, por isso que eu falei que é muito comum de acontecer dupla excepcionalidade. Então, TDAH com autismo, TDAH com transtorno bipolar, TDAH com outra coisa, TDAH com borderline, acontece. Variações no ambiente, então, da mãe, tá? Antes e durante a gestação. O que foi visto naquele conjunto de meta-análise lá que a gente olhou? Alto nível de chumbo no sangue, tem a ver com alimentação, tem a ver com utilização de produtos, né? Chumbo e metais pesados, fumo, cigarro durante a gestação, o uso de corantes artificiais teve uma associação bem forte. Então, alimento ultraprocessado, gelatina, aquele salgadinho que tem um monte de corante, quase tudo que é ultraprocessado tem muito corante, né? Corantes artificiais, uso de paracetamol, teve uma associação bem interessante com durante a gestação, com o nascimento de crianças com TDAH, pesticidas e agrotóxicos. Eu sempre falo aqui para vocês para tentar priorizar o uso de vegetais orgânicos, né? Eu sei que é caro, eu sei que não é todo mundo que tem acesso, mas podendo, gente, evitar o agrotóxico, não é só deixar de molho, é difícil a gente tirar isso dos alimentos. E não é só TDAH, uma série gigantesca de doenças, inclusive câncer, que a gente já sabe que são induzidas, esses polimorfismos são induzidos pelo excesso de agrotóxico que fica impregnado no alimento, a gente não consegue tirar, tá? Então, no TDAH, na pessoa com TDAH, o que acontece frequente? Ferro normal e ferritina baixa. Então, tem aí alguma questão enzimática relacionada, mas foi só isso, só essa descrição, não se sabe o que aconteceu disso. Não foi encontrada associação nem com tempo de gestação, nem com condição socioeconômica, nem com peso ao nascer. Então dizer assim, a mãe que teve maior dificuldade, ou que comia menos, ou não foi fraca essa associação, tá? Forte associação com obesidade materna, aí sim. E aí também fica fácil de entender. Se eu tenho alto consumo de corantes artificiais, se eu tenho alto consumo de açúcar, provavelmente eu tenho essa mãe um pouco mais, né, com um percentual de gordura maior. Então, é mais ou menos a mesma associação. E aí, por que eu falei associação? Porque estudo de associação é uma evidência baixa, tá? Eu só quero dizer assim, eu peguei 1000 pessoas e dessas 1000, tantas tinham isso. Essas que tinham isso, tantas tinham aquilo. Então, significa que eu tenho a chance dessas pessoas desenvolverem tal doença. Mas eu não sei se o mecanismo nunca vai ser uma relação de causa e efeito, tá? Só quer dizer que existe uma possibilidade. Então, já entendemos as origens, já entendemos o que é a doença, o que eu tenho que entender na pessoa que tem TDAH. Eu acabei de falar que é uma vida transtornada. E para quem tá pensando que tem TDAH, então pensa assim, as maiores dificuldades de uma pessoa com TDAH, resolução de problemas abstratos e memória de trabalho. O que é memória de trabalho? É eu lembrar das coisas enquanto eu tô fazendo. Então, por exemplo, eu tô estudando, eu tô tomando meu café, eu vou na cozinha para apagar a luz. Eu pego meu café, guardo na geladeira e volto e deixo a luz acesa. Eu não lembrei o que eu estava fazendo. Lembrar de nomes, lembrar de informações pontuais. Lembrar, sair de casa. Eu contei para vocês essa semana que eu saí de casa e só precisava ir ao médico e ir para academia. Eu esqueci alguma coisa, voltei, fui pro médico, entrei no shopping, comprei um micro-ondas, do micro-ondas já fui comprar outra coisa, da outra coisa que eu voltei. Eu cheguei em casa, quando eu cheguei no carro, eu tinha devolvido a minha bolsa dentro de casa, sendo que eu já tava na rua. Eu tive que voltar pra cá. Vocês entendem? Então, você pensa em muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue fixar essas informações. De novo, não significa ser burro, significa que essa memória ela funciona de maneira diferente. Então, vou dar um exemplo do funcionamento diferente dessa memória. Eu sou historiadora. A minha primeira formação foi em história. Eu nunca lembrei de um nome na minha vida. E aí eu tinha que explicar na faculdade. Professor, posso fazer prova oral?
Às vezes eu pedia para fazer prova oral. Por quê? Porque eu consigo explicar todo o processo como eu estou explicando os processos aqui para vocês. Mas eu não lembro os nomes. Nunca lembrei um nome e uma data na minha vida. Como continuo não lembrando, não lembro do nome das pessoas. De novo, não sei direita e esquerda, não faço a operação mais básica de matemática, não dá. Associação, a abstração necessária para fazer uma conta de matemática não existe na minha cabeça. Não existe. Então, desisti. Mas eu sou muito boa em outras coisas. Então, o que eu vou fazer? Cara, vou focar no que eu sou boa, né? Então, atenção sustentada. Não tenta ter uma conversa longa. Eu sempre falo quando eu tô namorando, né? Eu falo, gente, não tenta ter como é que é o nome daquele negócio? DR. Não tenta ter DR comigo, cara, porque não vai dar, você vai se irritar. Fala pra mim o que você não quer, que eu vou entender e não vou fazer. Mas não conversa muito porque eu vou me perder, eu vou embora. E quando você chegar na segunda frase, eu já esqueci a primeira. Atenção sustentada, quando não tá em hiperfoco, quando não é alguma coisa que dá o plim, daqui a pouco a gente vai falar do plim, não fica. E não é de propósito, gente. É uma cabeça que funciona diferente. É igual quando fala aqui no Instagram, um monte de gente, agora eu vi um monte de vídeo essa semana, me mandaram, TDAH não sente saudade. Gente, pelo amor de Deus, não pensem isso. TDAH não tem empatia, a gente ama igual, a gente deseja presença igual, a gente sente saudade igual, que a gente tem um lapso de tempo. Então assim, eu tô com saudade, eu amo, eu quero estar perto, mas eu não lembro, ou melhor, eu lembro 1000 vezes durante o dia de ligar pra pessoa. Mas eu não paro o que eu tô fazendo e as 1000 coisas que eu tô pensando pra telefonar. Se eu não parei pra telefonar, já veio mais 1010 na minha cabeça e quando eu vi já é 10 da noite e quando eu vi já passou 3 meses e eu não falei com a pessoa. Não significa que não goste, significa que a gente passou do tempo e a gente não percebe sem fazer esse movimento de se aproximar, entendeu? Mas sente saudade, sente tristeza, sente empatia, sente tudo. TDAH sente tudo igual a todo mundo. Não falem mais isso. Já é bem difícil pra gente se relacionar, viu? Sim, se vocês acharem que a gente não tem sentimento, fica pior ainda. Atenção focada, que eu acabei de falar, memória verbal, que eu acabei de falar, então lembrar nome de rua, lembrar numeração, lembrar de, como é o nome daquele negócio, de caminho, como é que fala? Sair, saber, quando puder manda o link do grupo do WhatsApp, eu mando pra você sim, Beto. Lembrar o caminho das coisas, localização, né, senso de localização, não sei, se não fosse o GPS, tava lascada na minha vida, que eu me perco no meu próprio bairro. E não funciona, o cérebro não funciona nesse sentido. Tendência de procurar recompensa imediata em detrimento às de longo prazo. Será que é por isso que não escuta minha mulher fala e eu estou bebendo? Jojo, é muito besta. Então, recompensa de longo prazo. Lembra que eu acabei de falar da compulsão alimentar? Se eu oferecer para um TDAH sentido, prazer ou recompensa e eu fizer ele perceber, a coisa acontece, gente. A coisa acontece porque é esse o mecanismo da liberação da dopamina. Pode ser a curto prazo sempre? Não, nem tudo é a curto prazo. Então vamos falar de musculação. Musculação, o resultado é a longo prazo. Resultado, eu não vou ver, eu não tenho como dizer para alguém com TDAH que não gosta de fazer um exercício e não vai ter motivação e não vai chegar na academia. Mas eu tenho como dizer o seguinte, esse exercício aqui, para essa coisa aqui que a gente está desejando, esse exercício vai fazer isso, isso e isso, vai ativar tal e tal e tal mecanismo e a gente vai chegar nesse lugar. Eu não dei a recompensa? Não, mas eu dei o sentido. Então faz sentido, então eu vou fazer. E tem outras coisas, tá, relacionadas ao exercício. Praticar exercício para quem tem TDAH é obrigação, tá? Eu também quero o link, tô ficando sem bateria. Eu vou botar no Linktree do meu perfil, tá? Assim que terminar a live eu boto no Linktree do meu perfil. Alteração na percepção de tempo. Foi isso que eu falei. Gente, é muito fácil eu passar 3 meses e eu perceber que eu não liguei pra minha mãe, que eu não liguei pro meu filho, que eu não falei com ninguém. Quando chegou a pandemia, eu fiquei 4 meses sem falar com ninguém, eu só entendi depois que eu tava em hiperfoco. É fácil passar 3 meses com TDAH. Fácil, fácil. A gente não percebe. Assim como quando a gente está fazendo uma tarefa que ela não nos desperta, que ela não libera dopamina, então você me bota, sei lá, fazer faxina, que é um negócio que eu não gosto. Cara, parece que eu tô há 18 dias fazendo faxina. E passou meia hora. Esteira.
Por que que eu faço bicicleta? Vocês me veem na bicicletinha de manhã, com o computador ligado, o tricô na mão e a bicicletinha. Se eu ficar na bicicletinha parada, 3 minutos são 84 dias. Eu tô velha, igual a mulher do Titanic. Não dá. O tempo não passa, não passa, porque na minha cabeça já aconteceu 1 milhão de coisas, o pensamento é muito rápido. Então eu já pensei o que eu ia fazer durante o dia, eu já pensei o que eu fiz no dia anterior, eu já pensei 1 milhão de coisas, na minha cabeça já é meia-noite. E eu pedalei 5 minutos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e fazer atividades que diminuam a velocidade do meu cérebro. Por isso que eu faço atividade manual repetitiva, porque eu não preciso raciocinar, eu só preciso passar a agulhinha no buraquinho. Então, essa atividade, eu divido a atenção, eu falei que é excesso de coisa, eu divido a atenção, boto uma parte do meu cérebro aqui, no tricôzinho, boto outra parte do meu cérebro no pé, pedalando, é ansiedade constante. E aí, eu consigo pedalar e escutar o que está sendo dito na minha aula, que eu assisto a aula online, né? Na faculdade, na escola, os professores sempre me odiavam. Por quê? Porque eu levava tricô para a sala de aula. Quem já estudou, se tiver alguém aí que estudou comigo em algum momento, vai saber. Agora na USP, por último, eu não tô levando. E me prejudica muito. Aí às vezes eu jogo Candy Crush, eu faço qualquer coisa que não precise pensar. Por quê? Porque eu desvio toda a parte motora para um lado e deixo a parte de pensar, a parte do raciocínio, para escutar. Porque se eu ficar só escutando, eu vou escutar muito mais a minha cabeça do que ela. E aí é interessante se a gente falar assim, se você tem uma criança com TDAH e se você tem TDAH e tem essa dificuldade de concentração, mas não é dificuldade de aprendizado, é uma maneira diferente de aprender. Então, se eu tiver que ficar olhando só para a pessoa falar, eu acabei de falar que eu não vou sustentar minha atenção. Mas se eu tiver qualquer outra coisa fazendo, e trabalho manual ajuda muito, e aí cada um vai desenvolver, vai descobrir o que ajuda, né? Eu descobri o tricô, o crochê, essas coisas. Isso faz com que eu consiga aprender, com que eu consiga prestar atenção. Então, o professor ficava furioso na sala de aula, porque eu estava fazendo tricô, eles ficam putos, porque acham que eu tô, né? Eles acham que você está desprezando, que você não está dando atenção. Na verdade, eu tô dando. E aí, do nada, ele falava alguma coisa, eu largava o tricô e falava, professor, só um pouquinho, disso aí que o senhor falou, a gente podia entender isso, isso e isso, ou eu concordo com isso, ou eu discordo com aquilo. E aí eu mostrava para ele não só que eu estava prestando atenção, mas que eu estava raciocinando 1000 coisas junto. Isso deixava a galera louca, louca. Mas por quê? Porque o cérebro funciona diferente e eu consegui descobrir uma maneira de que ele funcione dentro de cada situação. Que mais? Dificuldade de planejamento e organização. Eu não preciso dizer para vocês, eu acabei de falar, né? Cara, não sustenta atenção. Eu tô com tudo isso o tempo todo na minha cabeça. Eu sou dependente química da minha agenda. Vocês não têm noção do desespero que é na minha vida quando entra um aluno novo. Ou quando entra algum aluno com um horário variável, que não fixa horário. Porque eu sei que eu vou esquecer daquela pessoa 200 vezes. E aí eu já explico, olha, eu tenho um problema na cabeça, viu? Se eu me atrasar ou se eu me adiantar, se você puder me ligar, me perdoa. Eu esqueço meus alunos, gente. Eu perdi disciplina na faculdade porque eu esqueci de ir. Essa questão de organização e de planejamento é um cu. É um cu. Porque você pensa, as coisas aparecem 1000 vezes na sua cabeça durante o dia, só que você não para organizar. Tem que parar e anotar na agenda, um por um alerta depois do outro de tudo que tem que fazer, porque senão não dá certo mesmo. A cabeça vai embora e a gente vai embora e as coisas não acontecem. Outras doenças associadas, tá? E aí, de novo, é aquele estudo de associação. Sobrepeso e obesidade, 20% a mais nos jovens, 50% a mais nos adultos não medicados. Tá? Para os medicados não houve diferença. Então, olha o que eu falei para vocês, a interferência do ambiente nas respostas. Tá? Crianças e adolescentes com TDAH e diabetes tipo 1 têm pior controle metabólico e o dobro de cetoacidose. Claro, tem um comportamento diferente, diabetes é totalmente dependente de comportamento. A gente consegue entender isso. A pessoa que esquecer de aplicar insulina vai ter problema. A pessoa que tiver compulsão alimentar e não conseguir controlar a ingesta de doce vai ter problema também. Para o diabético isso é um grande problema. 3 vezes mais chances de diabético diabetes tipo 2. 3 vezes mais chance. De novo, tô falando de uma pessoa que tem comportamento compulsivo, se ela desviar esse comportamento para alimentação, tá lascada.
tá? Diabetes tipo 2 é o quê? Comportamento alimentar errado por longo prazo. É assim que ela nasce na vida da gente. Pior qualidade e eficiência do sono. Acabei de falar pra vocês. 5 da manhã eu tô aqui dando duplo twist mortal carpado da Daiane dos Santos ligada na tomada 220. É assim, eu acordo a milhão e eu vou a milhão o dia inteiro, e aí quando chega 9, 10 horas da noite acaba a bateria assim, num clique, porque daí também tem um processo meio que é quase uma narcolepsia, né? Porque tá tão exausta daquela cabeça que funciona, o corpo que funciona de você se mexer o dia inteiro, que você cai morta. Então é muito fácil você ter uma criança com TDAH, que é aquela que ela grita, esperneia, caiu. Mas é isso, não tem aquela onda suave, sabe, de aumento de atividade, e aí você vai desligando no final do dia. Não, é vrá, capota. Conviver com TDAH precisa entender isso, que você vai ter uma pessoa do teu lado que ou ela tá a milhão, ela capotou. Prevalência de diabetes tipo 2, 70% maior em adultos. Então é 50% maior em crianças e adolescentes, 70% maior em adultos. 50% mais chance de doenças autoimunes, espondilite, colite ulcerativa, tireoidite, dermatite atópica. E aí eu não sei explicar os mecanismos, como eu falei, é associação. E 9 vezes mais chance de doenças metabólicas. Diabetes, a gente já falou, hipertensão, triglicérides alto, dislipidemia, obesidade, a gente já falou. Então, todas aquelas doenças da síndrome metabólica, que é o maior problema de saúde pública do mundo hoje, tem 9 vezes mais chance de acontecer com TDAH. E aí eu já expliquei para vocês, todas as doenças da síndrome metabólica têm fundo comportamental. Se eu tenho uma pessoa com comportamento alterado, com cérebro que induz comportamentos diferentes, obviamente eu tenho que ter mais cuidado porque eu vou ter mais chance de desenvolver essas doenças. Depois, tem limitações socioambientais. Então, eu falei que é uma vida transtornada. Agora vocês vão começar a não querer mais ter TDAH, porque a gente vai falar de como é que é a parte ruim. Então, a gente tem médio ou grande prejuízo nas funções emocionais, sociais e escolares. É muito difícil conviver com TDAH. Eu não ia querer conviver comigo, é chato. Porra, eu esqueço de tudo, eu esqueço das pessoas, eu não ligo. Imagina namorar uma pessoa carente namorando com a pessoa com TDAH. Eu já tive esse problema, a pessoa, mas você nunca me liga pra dar boa noite. Ela fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para lembrar de ligar? Aí já vira um inferno, porque daí aí no outro dia você acorda de manhã e fala, puta, não liguei. E, você entendeu? É problema de relação o tempo todo. Vai viajar, esquece das coisas. Vai viajar, esquece das pessoas. Eu esqueci meu filho numa loja de brinquedos, gente, quando ele nasceu. É esse o nível de problema que você pode ter, entendeu? Eu já perdi 1 milhão de aviões na vida. Imagina seu namorado tá esperando você para férias e você perde o avião. É isso, tá? Não há prejuízo nas condições físicas, fisicamente, em termos de controle motor, em termos de equilíbrio, de desenvolvimento de qualquer performance, é muito normal. Não só é muito normal, como pode ser favorecido. E isso a gente vai falar lá na aula de esportes. Tá? Pode ser muito favorecido e pode ajudar. O esporte para a pessoa com TDAH é muito bom, a pessoa com TDAH que faz esporte, a vida pode ser muito melhor. As duas coisas, tá? Prejuízo na capacidade de controlar níveis emocionais, habilidade de socialização, de cooperação, de reciprocidade, de reconhecimento de sinais sociais, problemas e vieses de informação. Então, por isso que confunde muito com autismo e por isso que eu falei pra vocês que eu ainda vou investigar melhor a história do autismo, e isso é fato. Então, assim, a pessoa gosta de você. Se a pessoa não me disser eu gosto de você, eu não vou entender. Eu não entendo palavras não ditas, eu não entendo informações não dadas, é muito linear, tal qual o autismo de tipo 1, sabe? Então, indireta. Eu adoro porque tem gente que vem e fala assim, você não viu que fulano fez indireta tal pra mim? Aí eu fico assim, quê? Eu nem lembrei da fulana. Primeiro eu tenho que lembrar da fulana, depois o que aconteceu, depois alguém tem que me explicar a indireta pra eu... Imagina, gente.
A gente não entende nem o que está acontecendo ao nosso redor. Imagina o que não está acontecendo, que vier por entrelinhas. Não vai acontecer. Então, se você tem um TDAH perto de você, seja simples e direto na comunicação, porque daí vai dar certo. Se você tentar dar volta, cara, você vai se irritar, o TDAH não vai entender, você vai continuar irritado porque o TDAH não entendeu, e aí ninguém se comunica. Então, fala. E a gente não se ofende também, porque a gente sabe que a gente é diferentinho, entendeu? Então fala, não gostei de tal coisa, dá pra não fazer? A pessoa vai te responder, dá, porque daí ela entendeu. Alto risco de acidentes, lesões, queimaduras, morte prematura, acidente e até suicídio. Suicídio eu entendo, porque chega uma hora que dá tudo tão errado na tua vida que você fala, não aguento mais. Acidentes, lesões, queimadura, morte, claro. Se tem uma pessoa que esquece de tudo, cara, todos os dias o meu fogão fica ligado. Todos os dias eu queimo uma cozinha. Eu mostro pra vocês as comidas que ficam boas, porque as que queimam eu jogo fora. Tinha um amigo que morava comigo, o Hugo, que ele mandava foto pra mim. Eu ia trabalhar, ele mandava foto do fogão ligado e falava, continua o projeto Incêndio nas Perdizes. E o fogão ligado. O fogão fica ligado, a geladeira fica aberta, a luz fica acesa, o carro fica aberto. Não deixo minha seguradora saber, mas o carro aberto, nossa, direto. Então, é muito mais fácil sofrer um acidente, entendeu? Fogão ligado sempre. Você comprou um selinho, que lindo, Beto, obrigada. E aí, claro que a medicação reduz esses riscos. Porque, claro, se eu tô medicada, eu vou me colocar menos vezes em risco. Se eu tô pensando numa criança, pensa assim, a criança com comportamento impulsivo e hiperativa. Eu tô falando da criança que sobe em árvore, que sobe em parede, que não para, que corre, que sobe, que desce, que tá correndo o tempo todo. Eu acabei de falar pra vocês, com 3 anos de idade eu já era um inferno na minha casa. Eu toquei fogo na casa das minhas 2 vós. Eu toquei fogo no carro do meu avô, não incendiei assim, porque não deu tempo. Mas eu queria saber como é que... Eu tinha curiosidade. A cabeça de um TDAH tem muita curiosidade, a gente precisa entender, a gente precisa descobrir, a gente está sempre pensando um monte de coisa. Então eu queria saber como é que era que funcionava se eu queimasse a pontinha do guardanapo. Queimou o guardanapo, a cortina e o escritório do meu avô inteiro. Tinha um isqueiro, meu avô, vou contar para vocês, meu avô tinha um Opala diplomata, daqueles gigantes, sabe? Imagina, eu era criança. E aí tinha isqueiro antigamente nos carros, um isqueiro que era um botãozinho que acendia assim e o ferro ficava incandescente. Aquele negócio brilhava, muito legal. Já viram um ferro incandescente que fica vermelho, fica uma coisa assim que chama atenção. Eu olhei aquilo e aí eu queria, sei lá, não sei o que eu queria, que eu só lembro que eu queimei o banco do diplomata do meu avô inteirinho, vários furos, inclusive o Opala diplomata, o banco por dentro parece uma coisa parecida com palha, viu, pra quem nunca viu, eu lembro até hoje, eu apanhava todo dia, viu, por quê? Gente, educação dos anos 80, tá, sem draminha. Nos anos 80, como é que resolvia comportamento? Eu não acabei de falar que as pessoas já achavam que TDAH era um transtorno de comportamento, eu apanhava, todo dia eu apanhava de alguém. Com motivo, porque eu aprontava. Mas por quê? Porque eu precisava que me dessem atividade, eu precisava de movimento. E ao invés de me dar movimento, você faz o quê com a pessoa? Manda ficar quieta. A pior coisa pra você fazer pro TDAH é mandar ficar quieto. Não pede pro TDAH ficar quieto. Dá atividade, dá exercício, dá movimento. Você tem uma criança, tchau, querido, depois você entra lá e vê o link, tá? Oferece movimento. Oferece o que o TDAH precisa. A gente precisa botar a cabeça e o corpo para funcionar. É muito mais simples do que parece. Aí o que você faz? Essa criança não para quieta, dá remédio para ela ficar quieta. Não dá remédio para ela ficar quieta. O remédio é para controlar a velocidade dos pensamentos. Bota para fazer esporte. Bota para gastar energia. Tem muita energia. Tem um estoque infinito de energia. Energia é saúde. Dá movimento. Você vai ver que os sintomas do TDAH, eles vão diminuir muito, porque aquilo fica represado, a criança vai enlouquecendo. Enfim, depois, 2 vezes mais chances de não concluir o ensino médio. Óbvio, você tem professor que não sabe lidar com TDAH, você tem um pai que não sabe lidar com TDAH, você tem uma criança que não foi feita para aquele ambiente, você tem um ambiente que não sabe receber aquela criança, uma hora a criança vai encher o saco porque ela vai cansar de não aprender. Não é porque ela é burra,
É porque não conseguiram relacionar a condição dela e dar para ela, por exemplo, a oportunidade de dizer, ó, faz tricô enquanto você me escuta que você vai escutar melhor, ou tenta desenhar, ou tenta fazer outra coisa. Eu descobri sozinha, mas, pô, se você tem uma criança com TDAH, pergunta, dá oportunidade para ela descobrir qual é a forma dela de aprender, a gente aprende. São 40% mais desempregados, por óbvio também, né? A gente tem um sistema que é feito para colocar pessoas dentro de caixinha. O TDAH é desse tamanho, não tem como. Eu, por exemplo, sou uma que eu desisti de ter emprego com 19 anos. Nunca mais terei. 3 vezes mais fumantes, 50% mais uso de álcool e drogas, 3,4 vezes mais demência e doenças neurodegenerativas na velhice. Justamente, né? Desordens neurológicas, a gente pode imaginar que lá na frente isso vai ter consequências. Olha quem chegou, maravilhosa! Então, ó, medicação. Medicação tem duas classes, os estimulantes e os não estimulantes. Estimulantes mais conhecida, a Ritalina. O Venvance agora que tá super na moda, não sei como as pessoas conseguem tomar aquilo ali, porque é um soco na mente. Anfetaminas como modafinil. E aí a literatura tem muito mais menção à Ritalina porque ela é mais antiga e é mais disseminada no mundo inteiro. Tem os que não são não estimulantes, atomoxetina, que se chama Strattera, guanfacina, que se chama Intuniv, inibidores de recaptação da norepinefrina, a clonidina, que é um agente adrenérgico. Então eu falei para vocês lá no começo que eu tinha deficiência na produção da dopamina e na produção da norepinefrina. Se atrasada, olha, povo zoando. Se eu tenho a produção, eu tenho deficiência, não significa que eu não tenho, tá? A pessoa que não tem, ela já entrou em depressão profunda e morreu. Mas eu tenho uma produção deficiente, mais lenta, em menor quantidade. E eu falei para vocês que é uma retroalimentação. Ele tem aí um feedback negativo. Tenho muito desse neurotransmissor, eu vou recaptar, vou reabsorver para poder liberar de novo no momento apropriado. Não tenho nenhum, vou liberar mais, ou o que eu vou fazer? Vou tomar um estimulante que iniba essa recaptação, que fecha a porta de entrada, então a liberação que eu tenho vai ficar circulando, vai aumentar a quantidade desse neurotransmissor que eu tenho, tá? Dessa catecolamina, no caso, a norepinefrina. Norepinefrina. Efeitos colaterais, eu acabei de falar do mecanismo para vocês. Se eu tenho um feedback negativo, que entende que se eu tiver demais essa substância, o meu cérebro não pode produzir, vocês conseguem perceber que se eu coloquei essa substância exógena, o meu cérebro vai entender que não precisa produzir? Então, o que acontece com uma pessoa que começa a tomar dopamina? Primeiro, começa a tomar Ritalina, por exemplo, ou Venvance. O local de atuação no cérebro humano é o mesmo mecanismo, por exemplo, da cocaína. A cocaína é um super liberador de dopamina. A Ritalina a gente pode dizer que é um primo mais magrinho, mais pobrinho da cocaína. E o que acontece? Eu tenho uma descarga gigantesca de dopamina, eu tenho uma inundação disso no meu sistema nervoso central, eu tenho reconhecimento desse excesso pelo meu sistema nervoso central, eu tenho a abertura da recaptação desse neurotransmissor e eu tenho o fechamento da torneira, eu não vou emitir mais. Por que eu vou emitir um monte se tá transbordando lá embaixo? A mesma coisa acontece com a serotonina. Por que o pessoal quando vai pra balada chama de bad o dia seguinte, né? 2 dias depois? Justamente por isso, porque eu liberei de maneira exógena tanta que o meu sistema nervoso central falou, pelo amor de Deus, que o bagulho vai transbordar. E aí eu vou dizer pra vocês, excesso de neurotransmissores também faz muito mal. E aí eu vou contar de novo para vocês o meu caso. Eu não tenho nenhuma tendência à depressão, eu não tenho nenhum problema com serotonina. Por que eu sei? Porque um danado de um médico resolveu um dia me dar um antidepressivo inibidor da recaptação da serotonina. No 5º dia eu entrei em surto psicótico. Fui parar no hospital psiquiátrico assim, ó. Por quê? Porque inibiu a recaptação, eu tava liberando normal, continuei liberando, não voltava. Quando eu vi, eu tinha tanta serotonina que parecia que eu estava tendo um ataque epilético.
Então, não é bom demais e não é bom de menos. Se você produz, fica com a sua produção que tá tudo certo. Se você botar a mais, cara, vai dar ruim. No mínimo, você vai induzir um comportamento de dependência química, que não é legal, porque daí você vai entender que o teu cérebro não funciona mais sem aquilo. Bom, vamos lá. Esporro dado, não tome remédio sem prescrição médica. Outro tipo de tratamento, terapia. Cara, TDAH é terapia para sempre. Por quê? Porque a gente tem que aprender a viver. E é na terapia que a gente aprende a viver. Terapia cognitivo-comportamental é justamente isso. É conseguir reinterpretar a nossa conduta diante do mundo. Então, tem um TDAH em casa? Você tem TDAH? Vai atrás. Outra coisa que funciona muito bem, tá? Já tem literatura descrevendo, eu já experimentei, já conheci pessoas que experimentaram, mas é muito difícil. Técnica meditativa. Cara, bota um TDAH pra meditar. É engraçado. É engraçado porque a gente não tem noção de tempo. Então, 5 minutos meditando são 83 dias, que nem eu falei. Mas ajuda muito. O que eu faço? Faço antes de dormir. Uso frequência de 932 Hz daqueles vídeos do YouTube. Boto tela preta. Faço a higiene do sono. Boto 932 Hz. Começo a fazer as minhas práticas meditativas e aí eu sei que eu vou dormir. Automaticamente. Se passa 1 minuto ou 10, eu não sei, porque eu não tenho noção de tempo, mas ajuda muito. No dia seguinte você acorda melhor. Acorda melhor mesmo, tá? Então, quem tem aí, experimente, que vale muito a pena. Tem meditação guiada, trabalho de respiração consciente, tudo isso ajuda muito mesmo. Tem uma outra coisa chamada treinamento cognitivo e neurofeedback, que é via aparelho, tá? É caro, não é todo neuro que tem. Ajuda nessa questão da memória de trabalho, que eu falei, é meio que um videogame, tá? Pouca melhora nos sintomas do TDAH, mas a memória espacial que eu falei, negócio de achar, meditar do jeito que a cabeça para. Então, isso que eu falei, Dante, coloca 932 Hz, lembra que o nosso cérebro é frequência de onda, tá? Então coloca lá no YouTube aquelas musiquinhas, blim, 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 parece bobagem, mas não é, eu juro por Deus, gente. Não é negócio de religião, tá? Coloca aquela musiquinha, faz a higiene do sono primeiro, toma teu chá de mulungu às 6 da tarde, que eu sei que tu toma também, junta uma camomila, junta uma passiflora, toma seu chazinho, deita, apaga tudo e começa a prestar atenção na sua respiração. Mas dorme mesmo, você vai dormir em 3, 4, 5, 10 minutos, mas é o tempo necessário. Então você inspira, presta atenção no relaxamento da cervical, por exemplo. Inspira, relaxamento dos braços. Inspira e vai relaxando parte por parte do corpo, prestando atenção na inspiração, na expiração e colocando o foco de atenção em cada parte do seu corpo. Ah, você vai dormir? Vai dar faniquito? Provavelmente em algum momento no começo mas provavelmente você vai pegar no sono. Tá? E a frequência de onda de 932 lá, ela ajuda muito nisso, para você realmente dormir. O que acontece? Eu não acabei de falar que tem a qualidade do sono piorada, a gente tem o sono profundo prejudicado. Então você vai entrar mais fácil no sono profundo, vai entrar nesse sono, durmo muito bem, só que penso em 1000 coisas ao mesmo tempo antes. Olha, tenta fazer também, Beto. O meu problema é esse também, é acalmar os pensamentos. Então, primeiro, desconectar tudo, tirar toda e qualquer informação que você tiver. Então, quem me conhece sabe, o meu telefone, 10 horas da noite, ele entra no modo naná. Eu boto ele dentro da gaveta, ele carrega dentro da gaveta, eu coloco a televisão programada para 30 minutos, boto as ondinhas, apago tudo, busco a Frida, faço as respiraçõezinhas ali e tchau. A qualidade do sono melhorada vai no dia seguinte ajudar no controle dos efeitos do TDAH. A pessoa que dorme menos, dorme pior, ela não é mais ansiosa? Ansiedade não é um dos transtornos causados pelo TDAH? Não é um dos comportamentos do TDAH? Então vai diminuir a ansiedade, vai fazer com que você mantenha o seu pensamento um pouquinho menos, né, nesse sobe e desce
Experimentem, realmente é bastante interessante, tanto a higiene do sono, quanto essas técnicas meditativas antes de dormir. De manhã não dá, tá? Eu já tentei e não consegui, pelo menos. Mas à noite dá, e aí já emenda no sono mesmo, é pra isso. Aí tem esse videogamezinho aí do neurofeedback. E bom, vamos lá, hiperfoco, né? Todo mundo quer saber, todo mundo. O que eu tô achando que todo mundo fala que tem TDAH é pra dizer que é mais inteligente que a média, né? Acabei de dizer que não. O que a gente sabe sobre hiperfoco é muito pouco, tá? Não se sabe os mecanismos, não se sabe o porquê. O que a gente sabe? Que tem um gatilho em algum lugar, em alguma coisa que entende, que informa para o nosso cérebro, isso aqui é legal. E aí tudo se apaga. O meu hiperfoco é estudar e dar aula. Isso eu já sei. Quando eu tô dando aula, o mundo todo se desliga. E eu adoro me ouvir falar, adoro falar com as pessoas, adoro... Quando alguém me pede uma explicação, para mim são orgasmos múltiplos. É o que eu sei fazer na vida. E o resto eu não sei fazer nada, gente. Nada. Então o que eu faço? Estudo e dou aula. Resumir o meu problema na solução. Eu não acabei de falar que o TDAH podia ser um grande problema, mas podia vir a ser uma solução? Então, olha só, quanto maior o TDAH, mais frequentes e mais intensos são os episódios de hiperfoco, tá? Hiperfoco é sempre bom? Não, hiperfoco é bom se você conseguir canalizá-lo para alguma coisa interessante. Tá? Como é que foi feito esse trabalho? Eu botei uma risadinha, quem tá vendo pelo YouTube, tá vendo que tem uma risadinha ali, porque é ali assim, ó, TDAH respondendo o questionário. Mano, a pessoa que não lembrou nem o que ela almoçou antes, responder no questionário, é meio complexo. Mas vamos entender isso daqui como uma aproximação da realidade, tá? Então, qual é o maior número de casos de TDAH? Estudos, lazer, esportes. E aí, esporte, eu vou dar um exemplo muito bacana para você, que é o Phelps. Acho que é Michael Phelps, né? Que é o campeão mundial lá de natação. Ele tem TDAH e parte do tratamento de TDAH dele foi a natação. Só para vocês entenderem o quão importante é o esporte na vida de uma criança com TDAH. E atividades em tela. Então, vamos lá. Se eu posso despertar esse plim, eu chamo de plim, tá? Se eu posso dar o plim estudando alguma coisa, descobrindo, porque a cabeça do TDAH é isso, é curiosidade, tá? É desejo por saber o tempo todo, é pensar um monte de coisa. Se eu tenho como canalizar isso para alguma coisa que vai me levar ao desenvolvimento, por exemplo, na profissão, eu tenho que ser muito burro se eu for usar o meu hiperfoco para assistir série na Netflix, entendeu? Ou para jogar videogame. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender como é que funciona o meu hiperfoco, preciso buscar o que me dá hiperfoco, eu preciso aprender a lidar com isso e colocar isso em algum lugar que isso me traga vantagem na vida, porque desvantagem eu já tenho muita, né? Eu digo que o hiperfoco é o sopro assim, ó, da piedade divina, que o Deus olhou e falou assim, minha filha, vai dar tudo errado na tua vida, mas vou te dar isso aqui, ó. Toma isso aqui, ó, se segura nisso e vai, que vai ser a única coisa que vai te salvar. Por que é? Porque quando você entra em hiperfoco, a coisa funciona. Aquela coisa. Qual é a desvantagem? O resto todo não funciona. Então, existe a mudança na percepção de tempo também quando a gente está em hiperfoco. Então, é muito fácil para mim, quando eu tô, por exemplo, estudando aquilo que eu me propus, eu ficar 5, 6, 7 horas, 5 dias. Quando eu tava na pandemia, que nem eu falei, fiquei 4 meses sem falar com ninguém. 4 meses, 120 dias. Daí eu percebi que eu tava 4 meses sem falar com ninguém. Eu falei, eu não tô bem, vou voltar pra terapia. Não há essa noção do tempo, do dormir, do acordar, do passar o dia, porque a cabeça tá ocupada 100% com tudo aquilo. O que é ruim? Que nem eu falei, conviver com o TDAH. Quando eu tô em hiperfoco, é muito ruim alguém tentar falar comigo. Porque comportamento não é impulsivo, não sei o que, não, eu vou ficar incomodada. Ao mesmo tempo que quando eu não tô em hiperfoco, é complicado ter alguém se movimentando dentro da minha casa, por exemplo, porque eu não consigo fazer absolutamente nada. Porque tudo me chama atenção. A pessoa se mexe, a pessoa fala, eu não consigo ler, eu não consigo limpar a casa, eu não consigo... Eu começo a fazer tudo e não termino nada, ou então daqui a pouco eu desisto e sento assim, ó, porque não dá. Tudo interfere na tua atenção, mas quando você tá em hiperfoco, nada interfere na tua atenção. Então usa isso a seu favor.
Lapsos de interação com o ambiente, né? Eu falei pra vocês, é muito fácil não falar com ninguém, não ligar pra ninguém, não ir pra lugar nenhum. Você tá em hiperfoco e se esquece, facilmente. Não há sofrimento nisso, isso é um lado bom. Só que experiências negativas também causam hiperfoco, a gente não escolhe. Ninguém escolhe, eu vou ser hiperfocada e vou ser médica. Não, a gente vai buscando. Por exemplo, um término de relacionamento. Uma vez eu terminei um relacionamento, a pessoa me falou alguma coisa que eu era. Eu falei assim, você não sei o quê. Aquilo ali me deixou em hiperfoco, acho que umas 3 semanas. Em 3 semanas eu não funcionei, porque eu só tinha aquilo na minha cabeça. Que eu precisava entender o que a pessoa me falou. Por que o relacionamento tinha acabado por causa daquilo. Aí eu fui estudar, daí eu baixei todos os vídeos do YouTube, daí eu comprei todos os livros, e aí eu li todos os livros, e aí eu fui perguntar pra não sei o que. Aí eu ia dar aula e eu só tinha aquilo na minha cabeça, e eu só falava daquilo, eu só pensava naquilo, eu só sonhava com aquilo. Então, você imagina uma experiência negativa que se transforma numa coisa absoluta na sua vida durante um período gigantesco de tempo. Até você conseguir se autorregular e voltar para o lugar. Então, assim, você tem TDAH, você tem hiperfoco, você tem não sei o que, saiba que o seu hiperfoco também pode ser muito ruim para você. E como eu falei, os mecanismos ainda não são esclarecidos. Então, o que a gente faz? Exercício. Aonde está meu hiperfoco? Eu, graças a Deus, descobri o meu muito nova, que era ler, que era estudar. Estudar algumas coisas. Que são as coisas que eu estudo até hoje. Vai procurando, é um plim. A pior coisa é a memória, não lembrar datas, momentos, nomes, embaçado. É horrível porque as pessoas cobram. Por isso que eu falei que é difícil conviver com TDAH. Porque as pessoas cobram da gente o que a gente não tem para dar. E é difícil você explicar para a pessoa que você não tem isso para dar para ela. Olha, eu não vou conseguir. Porque eles acham que é falta de boa vontade, que é falta de carinho, né? É a história do TDAH, não sente saudade. Não, a gente sente. A gente sente. Mas custa. Custa muito se você convive com a pessoa e sabe que ela tem esse transtorno. Entender que ela não tem isso para te oferecer. E ajudar. Então, se a pessoa não lembra de te ligar, que orgulho bobo. Liga, sabe? Manda uma mensagem, tô com saudade. Tenho certeza que a pessoa vai responder na hora. TDAH é impulsivo, tô com saudade, quero te ver. A pessoa vai levantar da cadeira e vai sair para te ver na hora. Ela só não lembrou de ligar. Então, não cobre do TDAH o que ele não tem para dar. Aproveita o que tem de positivo. Aproveita para estimular as coisas que são boas. Sabe? É muito difícil já uma vida transtornada. Como eu falei, o ambiente ele é muito importante. O ambiente ele comporta também as pessoas que convivem com a gente. Custa 12 anos? Custa. Sabe? Escolher as pessoas que convivem. Se você tem TDAH, escolher as pessoas que convivem com você. Que são pessoas que não vão agravar ainda mais o que já é difícil, é muito importante. É uma escolha que pode ser bem dolorosa, mas às vezes é melhor não ter. Porque você tem uma pessoa que tá lá. É difícil porque a gente já tem ansiedade. A gente já vive com a sensação de que tá esquecendo coisas. Ter TDAH é acordar com a sensação de que, sabe? Puta, o que eu esqueci? Será que eu dei todas as minhas aulas? Será que eu liguei? Será que eu não deixei nada pra trás? Minha TDAHzinha. Eu também tô com saudade de você já. Sabe, a gente já vive nesse estado de ansiedade, de medo, que é muito ruim, porque acontece mesmo e vai acontecer sempre. Agora, você imagina se a gente tem isso e mais pessoas que estão o tempo todo ali colocando na tua cabeça que você tem que arrumar de algum lugar aquilo que você não tem para dar e te entristecendo porque você não deu aquilo que você não tinha, sabe? É complexo, é bem complexo e é cruel, de certa forma. Da mesma maneira de que a gente, sabe, tentar não explicar para as pessoas, tentar esconder isso e não explicar para as pessoas que de fato a gente é diferente. Então você começou a se relacionar com alguém, não precisa ser relacionamento amoroso, mas começou a se relacionar no trabalho, sabe, na universidade, na escola, pelo amor de Deus, comunica. Olha, eu tenho TDAH, anoto muito no celular como lembretes, praticamente tudo. Cara, Beto, se você olhar a minha agenda, ela é completa do começo até o final do dia. Eu anoto tudo, 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 tudo. E ainda assim, às vezes eu esqueço. Tipo, cara, desde trocar coisas dentro de casa, lista de compra,
as tarefas que eu tenho que fazer, tipo de organizar o que eu tenho que estudar naquele dia, porque senão eu só estudo o meu hiperfoco, tudo isso, sabe? E comunicar, e aí pedir ajuda. Aí eu vou, para concluir aqui o nosso pensamento, tá? Na prática, como é que é isso? Primeiro, entender se você convive com TDAH e se você tem TDAH, aceite que ele vai te acompanhar pelo resto da vida. Você nasceu assim e vai morrer assim. Você pode aprender a minimizar os efeitos disso na sua vida, mas você sempre vai ter. E ele vai se apresentar de diversas formas. Então, aceitar é o primeiro e o mais importante dos passos. Porque você para de se cobrar, porque você para de sofrer, porque você não é igual às outras pessoas. Isso é muito cruel. Autoconhecimento. Então, eu acabei de falar, reconhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Eu falei pra vocês, cara, eu não tenho capacidade de aprender matemática. Não tenho. Desistir é um sinal sinal de força também. Dizer, olha, eu não sou capaz. Me desculpa, eu não tenho isso para te oferecer. Reconhecer seus pontos fortes. Ah, mas pô, a minha hiperatividade é boa porque eu tenho energia para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu sou boa estudando isso e aquilo. Onde eu sou boa? Cara, se eu sou boa em algumas coisas e sou péssima nas outras, não faz nenhum sentido eu colocar a energia da minha vida no que eu não presto. Então, esse autoconhecimento, o que eu falei para vocês do hiperfoco? Quem me acompanha aqui há mais tempo, lembra que eu comentei o ano passado que eu estava procurando o meu TCC, vocês lembram disso? Eu comecei a olhar vários temas. O que eu estava fazendo? Eu estava procurando o Plim. Então, eu olhava um tema que me agradava, aí eu ficava assim, e não dava o Plim. Falava, deixa ele aqui que ainda não é isso. Aí comecei a olhar. Em algum momento, conversando com alguma pessoa, a pessoa falou, olha, isso aqui é bacana, tal, não sei o que. Às vezes quem te dá o gatilho é um terceiro. Aí eu, e se eu olhar isso aqui por esse olhar? Bom. Plim, descobri o hiperfoco do meu TCC. O que eu fiz? Em 2 semanas eu já tinha coletado toda a literatura, eu já tinha imprimido 12, 15 artigos, eu já estava escrevendo a introdução, nas minhas férias eu já li todos os artigos que eu levei, já descobri qual é o polimorfismo do gene que eu vou estudar. Eu ia estudar só nutrigenética, de repente eu já soube qual era o gene que eu ia estudar, eu já sei qual o polimorfismo e eu já estou escrevendo meu TCC. Vocês entenderam como é legal assim você ter essa paciência e essa boa vontade de descobrir em você o seu potencial? Porque eu não vou ter hiperfoco em qualquer coisa. Então eu tenho que, aqui dá, aqui não dá. E aí eu vou potencializar aquilo que é a única vantagem que eu tenho. Aprender a não se levar a sério demais. Cara, esqueceu? Dá risada. Te zoaram? Dá risada. Rir de si é o melhor remédio. TCC pronto, tá quase pronto, mas ainda vou escrever, calma, mas eu já li, já entendi muita coisa. Mas não se levem a sério. A gente, às vezes é impossível não ficar chateado. Mas quando você sabe que já faz parte da tua vida, ou, quer ver? Comportamento impulsivo. Eu falo um monte de coisa antes de pensar, né? E aí quando eu vejo, já falei, deu errado. Aí eu já falo, caguei aqui, ó. Ai, não era pra ter falado isso, né? Pois é, agora eu já falei, desculpa. Como é que era pra eu falar então? E pede ajuda. Pede para as pessoas que gostam de você, que estão do teu lado, que elas vão entender e elas vão te ajudar de alguma forma, da forma que elas puderem. Mas não se cobre tanto, Você é assim e tá tudo bem. As pessoas, cada uma nasce de um jeito, você nasceu assim. Aprender a impor respeito, tá? E posicionar-se assertivamente diante das coisas e das situações e das pessoas. Então, assim, tem gente que gosta de fazer mal pro outro. Tem gente que faz sem a intenção, não importa, não faça. Então, se alguém te tratou de alguma maneira, eu tinha um ex meu que ele olhava pra mim e falava, você continua... Teve um dia que eu olhei pra ele e falei assim, mano, eu sou retardada, mas o meu QI é melhor que o seu. Você não faz isso, não faz aquilo, tal. Eu não tô enchendo teu saco toda hora. Você tá vendo alguém rir da sua piada? Aí ele, eu não sabia que você não gostava, então eu estou te comunicando que eu não quero que você me trate assim. Sabe? Falar certo, não falar com raiva, nem falar com nada, mas impor, olha, eu não aceito ser tratada dessa maneira. Isso vai ajudar muito também. Descobrir seus hiperfocos, que eu acabei de falar, tenha paciência. Veja, descobre o seu hiperfoco em algo que traga vantagem para sua vida. Não seja besta
de descobrir seu hiperfoco no PS2, 3, 5, sei lá qual é PS que tá agora. Você tá desperdiçando seu talento. Hiperfoco é a chance que Deus deu pra gente dar certo. Usa ele a seu favor. Buscar soluções que se encaixem nas suas necessidades e na sua condição. Cada pessoa é uma, cada pessoa tem respostas diferentes em cada situação, cada pessoa vai ter estratégias. Então eu contei para vocês que eu faço tricô quando eu quero assistir aula. É a minha estratégia, você vai descobrir a sua. E quando você descobrir, comunique às pessoas que isso é importante para você. Automatizar ao máximo a sua rotina. O Beto falou, agenda. Agenda é importantíssima, mas mais importantíssimo do que a sua agenda é você não depender de dopamina e não depender de lembrança. Então eu comentei com vocês, eu só consigo no café da manhã, porque daí eu já saio e vou para a correria do dia. Mas o meu café da manhã ele é exatamente igual, inclusive no lugar das coisas todos os dias. A minha cama é arrumada do mesmo jeito no mesmo dia. Meu telefone desliga no mesmo horário, eu me deito no mesmo horário, eu tomo banho no mesmo horário. Eu coloco as coisas na minha casa exatamente no mesmo lugar. Ah, é toque? Não! É para não depender da dopamina, é para não depender de atenção. Quanto mais você automatizar as coisas elementares da vida, mais você vai ter condição de focar no resto. Ou pelo menos chance daquelas ali dar errado. Aí você tem menos, né? Você tem que cuidar das outras. Agenda, anota. Ó, você vai esquecer, você vai se programar para colocar na agenda, vai esquecer de colocar na agenda, isso é exercício, tá? Olha a agenda todo dia, transforma a agenda na sua melhor amiga. É ela que vai resolver sua vida com você. E aí, só para antecipar as nossas 2 próximas aulas. Hoje eu falei que era só para entender o TDAH. A gente vai fazer a próxima aula sobre esporte, a próxima aula sobre alimentação. Primeiro, como trabalhar com TDAH. Você tem que entender, ou se você tem TDAH, exercício é uma obrigação, de preferência esporte. Tá? Mas o exercício em si, ele é uma obrigação. Por quê? Exercício libera dopamina. O exercício em si libera dopamina. Na hora do exercício e nas próximas horas, nos próximos dias, você não tem dopamina. Aonde eu vou tirar a dopamina? Vou tirar do ambiente. Eu não fiz aquele círculozinho? Comportamento, reação, resposta bioquímica, ambiente, resposta bioquímica, comportamento. O comportamento, a prática de exercício, o movimento libera dopamina e mantém essa liberação mais acentuada nas próximas horas ou próximos dias, agora não lembro. Então, TDAH tem obrigação de praticar exercício. Priorizar sempre os gatilhos ou as palavras-chave. Então, se eu vou trabalhar com TDAH, eu tenho que entender que ele tem um comportamento diferente, que ele tem dificuldade na produção da dopamina e na noradrenalina e que ele tem a motivação dele alterada. Eu preciso dar para qualquer coisa que eu oferecer para ele prazer, sentido ou recompensa. Se ele não reconhecer qualquer um desses 3, a coisa não vai acontecer. O treino não vai funcionar, a dieta não vai funcionar, nada vai dar certo. Então, de novo, comportamento adulterado. Então, tem que entender que o comportamento é impulsivo, que ele é hiperativo ou que ele é mais desatentivo. E como é que eu vou chamar a atenção dele para a execução das atividades? Eu vou ter que entender que ele tem menos dopamina, menos noradrenalina e que eu preciso dar os gatilhos de prazer, sentido e recompensa para que as coisas funcionem. Entender o funcionamento do córtex pré-frontal e as correlações de cada comportamento, de cada escolha para esse funcionamento, tá? Então vamos lá, vamos entender, vamos pensar em dieta. Eu vou dar uma dieta zero carbo, vou dar o exemplo que deram para mim. Zero carbo de 7 dias para uma pessoa com TDAH. O que eu tô fazendo? Eu tô diminuindo a minha produção de dopamina, de leptina, aumentando a minha produção de grelina, apagando o controle do meu córtex pré-frontal, porque eu tô aumentando os meus instintos animais de sobrevivência. Então, eu vou liberar um monte de dopamina? Vou liberar um monte de noradrenalina? Mas vou liberar pro cara comer. A hora que esse cara comer, ele tá fudido na vida. Vale a pena?
Não. Mas se eu der um baixo carbo, médio, alto, se eu ciclar carboidrato e deixar esse cara sempre assim, ó, eu tenho um estímulo maior, mas eu tenho uma compensação. Eu tenho um estímulo maior, mas eu tenho uma composição nutricional que vai controlar esse estímulo. Não será mais inteligente? Vamos lá. A nutrição ela pode auxiliar muito, mas ela também pode prejudicar. Acabei de dar um exemplo para você. E o protocolo ele tem que ser sempre pensado primeiro nas respostas neurofisiológicas. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu tenho que ter esse cérebro muito bem hidratado. Eu tenho que pensar que não pode faltar nunca a L-tirosina. Eu tenho que pensar que a microbiota desse cara tem que estar em perfeito funcionamento o tempo inteiro, porque é a microbiota que, né, eixo intestino-cérebro precisa estar 100%, porque desregulou desregulou o resto. Eu tô falando que eu vou dar uma dieta pro cara que pode melhorar ou piorar o TDAH dele, ou que pode levar ele para ser campeão mundial de natação, ou pode levar ele a ser um fracasso na vida. Vocês estão entendendo como a consequência disso pode ser grave? Então eu preciso pensar muito bem nisso. Conhecer o transtorno, as características do transtorno, os efeitos fisiológicos e comportamentais e a resposta mediante o ambiente em cada indivíduo. Então eu vou ter que ter um feedback com esse cara muito próximo, muito próximo. Ele tem que estar me dizendo, me sentir mais assim, mais assado e tal, e vou fazendo regulação com ele o tempo todo. Buscar alimentos que ofereçam vantagem fisiológica. Vamos lá? A L-tirosina, o ômega 3, o ferro, e aí as outras coisas que a gente vai falar mais pra frente. E se eu não conseguir ajudar, pelo menos não atrapalha. Busca ajuda. Convoca uma equipe multidisciplinar, explica pro cara que você não sabe, indica ele para um cara que seja mais especialista, mas assim, não mexa de orelhada, nem no treino, nem no exercício, nem na alimentação de ninguém, porque assim, é o que eu falei, você pode construir um campeão mundial, ou você pode destruir a carreira do cara. Tá? Então esses são os recados, pensar sempre a curto, médio e longo prazo, o que isso pode acontecer, e não serve só para TDAH, é para todo mundo. Quando a gente vai trabalhar com alguém, a gente tem que pensar sobre isso, porque não adianta você fazer a pessoa emagrecer 10 quilos em um mês e o cara ficar um ano tratando o transtorno alimentar, entendeu? Não funciona. Essa é a sua responsabilidade enquanto profissional. Coloquei aqui uma lista das maiores associações do mundo. A primeira, claro, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, tdh.org.br, e aí tem as outras ao longo do mundo que já estão citadas lá para vocês. Quem sou eu? E aí eu botei aqui para quem tá no YouTube, meu currículo aí, os negócios, e botei embaixo pessoa TDAH com autismo tipo 1, porque eu achava importante vocês ouvirem isso de alguém que tem o transtorno, para parar de ouvir bobagem e parar de reproduzir bobagem que não vai ajudar ninguém. Fora isso, as referências, voltando, só repetindo, quem entrar no grupo do WhatsApp, tem o link lá do grupo da pasta aquele negócio lá de, né, Chrome, né? Do Drive, da pasta do Drive, que estão todas essas referências e mais as outras que eu vou utilizar nas próximas aulas. E a gente se vê na próxima semana. Obrigada a todos, espero que tenham gostado. Ninguém mandou pergunta, ninguém mandou nada, né? Quem tiver pergunta, manda depois no direct que a gente vai respondendo, certo? Gente, quase 2 horas de live, que vergonha. Desculpa, tá vendo? Ai, obrigada, Andy, querido. Um beijo a todos. Boa noite.